Bom, eu sou Rejane, né, Albaneri Rejane, vocês me conhecem por Rejane. É um orgulho muito grande fazer parte desse trabalho do professor de arte da Escola Padre Simão, e eu me sinto muito orgulhosa de ter sido convidada para participar desse bate-papo do Dia Internacional da Mulher. Você pediu para que eu falasse da minha trajetória. Eu vou começar como estudante, porque eu sempre me acho um pouco atípica, né? Eu nunca fui alfabetizada, eu mesmo me alfabetizei quando eu morava em Macaé, quando eu era pequena. Eu ganhei um livro, A Neta da Galinha Ruiva, e eu aprendi a ler sozinha. Depois eu voltei para Cubati, no final dos anos 70, e fui estudar no grupo Olivina Carneiro da Cunha. Depois que terminei o fundamental, fui para o Padre Simão, que na época era que hoje é o Iolanda, né? Na época era a Escola do Estado, que não era a Escola do Estado, era a Escola Municipal. E eu fui estudar no Padre Simão, onde eu fiz até a 7ª série, que hoje é o 8º ano. Depois eu vim para Campina Grande e fiz o 9º ano e o médio no Alfredo Dantas, no CAD, onde ingressei na Universidade da UEPB, na época era FURNE, e fiz o curso de licenciatura em Física. Em 84, eu fui convidada para trabalhar na Escola do Estado, que funcionava aí no prédio do Padre Simão. E eu comecei a dar aula, comecei dando aula no fundamental, e engraçado porque assim, Luciano era o diretor, ele não sabia que disciplina me colocasse. Me colocou como ciência, se eu não me engano, foi como ciência, depois me botou para matemática, foi quando Iosonete saiu, que era professora de matemática, eu fiquei. Aí depois me colocou no médio. Quem era o professor de física da época era Paulo, hoje mora no andar de cima. E eu fiquei como professora de física. Não, por incrível que pareça, não, eu pouco ensinei física, eu ensinava mais matemática, biologia, ensinei química e por aí foi. Sempre que tinha uma vacância na escola que precisava de um professor e aquela turma estava sem a disciplina, sem um professor de tal disciplina, eu assumia. E isso criou na minha mente a ideia de que eu podia ser professor de todas as disciplinas. Hoje eu sou licenciada em todas as disciplinas. Por incrível que pareça, eu nunca ensinei educação física, também não sou licenciada em educação física. É a única que eu não fiz. Mas naquele tempo era tudo muito difícil. Estudar era difícil. Passar no vestibular era muito difícil. Nós não tínhamos transporte, a estrada era de chão, né? Não tinha, o ônibus demorava muito tempo para chegar em Campina Grande. Não dava para pensar em ônibus, nem também o que a gente ganhava dava para pensar em viajar todo dia, vir para a universidade em Campina Grande de ônibus, porque nós só ganhávamos, na época, 30% do salário mínimo. E olha que o salário mínimo da época era muito defasado, não tem o valor que tem hoje. O salário mínimo era quase ínfimo. Então, e a gente ganhava quase nada, mas nós tínhamos que dar 30 aulas, e eu amava aquilo, amava trabalhar no Padre Simão, né? Que depois o Iolanda saiu do Padre Simão e foi para o Terezinha, e depois foi construída uma escola para o Iolanda. Mas era assim, era muito difícil. Depois, vocês de Cubati sabem, a maioria das pessoas sabe, eu tive uma menina e a dificuldade aumentou, porque eu tinha que vir para Campina estudar, trazendo uma menina, tinha que ir para o colégio dar aula com a filha nos braços, bebezinha, e eu não tinha
recurso nenhum e tinha que pegar carona. Eu pegava carona no Serrotão, na época eu estudava no seminário, lá no Alto Branco, e eu ia para o Serrotão pegar carona para ir para Cubati estudar ou ensinar, e com a menina nos braços, com a filha nos braços. E daí, quando chegava em Cubati, eu tinha que ir para o colégio, levava a filha. Na época, a merendeira era Tiquinha, Maria de Cheque, que já morreu, a esposa de Gatão, Dourinha, se eu não me engano, e a Vani. A Vani ainda está aí para contar a história. E a gente forrava o chão debaixo da pia da cantina para botar a menina quando ela adormecia, porque meus braços já estavam doendo. Mas assim, eu dava aula com ela nos braços, eu vinha assistir aula com ela nos braços, pegando carona. Passamos alguns momentos meio complicados, como um dia parou um carro, um Chevette, na época Chevette era um carrão. E tinha duas meninas que pegavam carona comigo, que sempre estavam lá no Serrotão pegando carona comigo, e nós corremos para entrar nesse carro, e a gente entrou sem nem pensar. Quando andou bons quilômetros, eu olhei para elas e eu fui ficando pálida, e elas também perceberam que a gente tinha entrado numa fria, eu com a menina nos braços. E os caras assim, muito nervosos, eles fumando muito cheio de ouro também. Aí eu olhei para elas e disse, a gente se ferrou. Quando a gente foi chegando na polícia rodoviária, a polícia rodoviária mandou parar o carro. E disse assim, olhou pra gente e disse, vocês três desçam com a menina e vão para trás daquele carro, que era um carro da Ortobon. Quando a gente arrodeou o carro, que a gente chegou, o motorista disse, sobe em cima do carro, eu estava esperando por vocês. E a gente arrancou. Esses caras eram uns bandidos que vinham do Pernambuco, assim me disse o motorista, né, da Ortobon, e a polícia estava no encalço dele. E eles deu carona a gente para ver se com isso eles passavam. Mas foi um baita do medo, sabe? E tivemos outro. Depois essas meninas pegaram uma vez uma carona, eu não estava nesse dia, não me lembro o que foi que aconteceu, eu não estava. E elas pegaram no carro do prefeito de Soledade, de Fernando. Só que quando chegou perto da polícia rodoviária, houve um acidente e elas morreram. O carro capotou e elas duas morreram. Elas eram de Juazeirinho. E assim, aí depois, naquela época tinha uma vantagem que não tinha a violência que tem hoje, a gente podia pegar carona. Mas era muito cansativo, ter que vir para Campinas estudar, pedindo carona. Teve uma vez que quando eu não tinha mais o que pedir carona, eu pedi no trator. O trator vinha, estrada de chão, cheio de buraco. Menina, aquilo foi horrível, porque eu peguei muito em cima de caminhão, mas de trator eu acho que foi a pior experiência que eu passei. A Halina era pequenininha, tinha 1 ano e pouco, mas ela já falava tudo. Ela dizia, de trator não. Mas era assim, hoje é engraçado, na época não era muito engraçado não. Às vezes a gente pegava uma carona no Serrotão, ia até a polícia rodoviária, depois pegava na polícia, o pessoal da polícia rodoviária já conhecia a gente, pegava da polícia rodoviária até Soledade até a entrada de São Vicente, da entrada de São Vicente até a entrada de Cubati, e da entrada de Cubati a gente tinha que ir a pé. Eu com uma bolsa cheia de livro, de fralda, de mamadeira, de tudo no mundo. E o interessante é que o dinheiro não dava nem para comprar o leite da menina. E Luciano ia me dava, tinha o leite da Mengonga, Luciano me dava, eu botava na mamadeira. Quando chegava lá na universidade, lá no seminário, eu ia lá no banheiro, enchia a mamadeira d'água, sacudia e dava a menina. E muitas vezes assim, muitas vezes, a comida que eu comia durante o dia, o pessoal, ai que galega linda, com Haline, eu dava uma pipoca a ela, eu amamentava ainda, eu dava de mamar e comia a pipoca. E com aquilo eu passava o dia, né? Muitas vezes eu só comia aquela pipoca caritó. É tanto que antigamente os alunos estudavam comigo, aí eles brincavam, levavam chiclete, bombons, pipoca caritó. Se tem algum professor que foi meu aluno, que me deu pipoca caritó, deve estar se lembrando dessa história. E eu ainda hoje agradeço de coração aquelas pipoca caritó, que me salvou muitas vezes da barriga roncando.
Tinha muitas dificuldades, tinha professor que não aceitava, eu com a menina nos braços, a menina cantava na sala de aula, eles mandavam eu me retirar. Mas assim, aos trancos e barrancos, eu consegui terminar o curso de Física, eu já casada, né, com o Manel, terminar o curso de Física e fazer o concurso. O concurso também foi outra saga, outro drama. Eu fui para Cuité fazer o concurso e quando eu estou antes da metade da prova, eu estava grávida e abortei. E terminei essa prova, mas eu fiz mais de 800 pontos, 880 pontos, mas eu terminei essas provas suando frio. Aí todo mundo foi embora para Cubati e eu fiquei no hospital de Cuité. No outro dia, Manuel foi me buscar pedindo carona e vim pegando carona até Cubati, depois de um aborto. Mas passei e daí as coisas começaram a mudar um pouco da minha vida. Naquela época, era o governo de Ronaldo Cunha Lima, ele deixou o nosso salário, um salário mínimo, mas já era alguma coisa, porque antes eu ganhava 30% do salário mínimo, aí passei a ganhar um salário mínimo, quer dizer, estava quase rica. Depois veio o Fundeb e foi quando nós professores começamos a ter uma aquisição financeira melhor. Porque até aí era muito difícil. Quando eu pensei em fazer licenciatura em Física, primeiro porque eu era apaixonada por Física, o professor ganhava bem, o professor ganhava 6,5 salários, e isso era muito respeitado. Mas daqui que eu vá terminar o curso, quando eu terminei o curso, o professor estava ganhando um salário mínimo. Mas eu sinto muito orgulho, porque eu fui a primeira mulher a terminar o curso de Física, a ser uma física em toda a nossa região. Nem Cuité, nem nenhuma cidade tinha um professor formado em Física e Cubati tinha. E aquilo me enchia de orgulho. Eu me lembro que eu enchi a boca para dizer isso. E daí eu trabalhei no Simão como professora, trabalhei como coordenadora há algum tempo, fui diretora do Elisa Costa. No Elisa Costa eu fundei, foi a criação minha com muito orgulho, do São Pedro da Serra, né? Era para ser um feito histórico, cultural, e terminou ficando uma festa de rua. Mas valeu, foi muito bom. E fui diretora do Iolanda 2 vezes também, mas Cubati me deu muito. Cubati é minha terra, eu hoje quase não moro lá, passo a semana em Campinas, só vou mais final de semana, mas é um canto que eu sinto muita falta. Eu sou daquela, tipicamente cubatiense, eu sou genuinamente cubatiense, tanto meus irmãos foram embora, e eu nunca quis ir, mesmo com toda dificuldade, mesmo com tudo difícil que eu passava na época. Depois meus filhos foram nascendo e o financeiro ficou cada vez pior. Eu passei muita situação difícil, principalmente financeiramente. Mas eu nunca quis sair de Cubati. E também não me arrependo de ter saído, porque vim trabalhar em 2011 eu saí, fui para João Pessoa. 2012 eu entrei no Severino Cabral. Aí trabalhei 2012, 2013, 2014. Não, 2009 eu era diretora do Iolanda. Aí 2011, 2012, 2013 eu trabalhei no Severino Cabral. 2014. 2015 eu volto para o Iolanda como diretora novamente. E fico até 2017, se eu não me engano, quando eu volto para o Severino Cabral. Hoje, eu passei no concurso em Campina Grande como pedagoga e em dezembro de 2023 eu encerrei minha carreira de Física, pelo menos é o que eu penso. Encerrei minha carreira de professora de Física e hoje eu sou pedagoga aqui no município de Campina Grande, na escola Helena Henriques, e também trabalho pelo Estado, que eu entrei como efetiva no Estado em 94. 84 eu entrei com prestatura, e em 94 foi quando eu fiz o concurso.
e hoje eu estou na escola Dom Helder Câmara, muito boa, por sinal, como psicopedagoga. É porque, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de me dedicar. Hoje eu tenho concluídas e cursando, entre concluídas e cursando, são 33 graduações. Eu tenho 45 pós, um mestrado em física e o doutorado em psicanálise. Uma das coisas que ficou um dos momentos difíceis assim, trabalhoso, difícil não, muito trabalho. Eu já fiz 10 cursos ao mesmo tempo. Foi difícil? Foi, mas eu acho que teve um momento mais difícil. Foi quando eu fazia o mestrado de física presencial. Eu fazia licenciatura em letras português no IF, matemática na Uninter e estava escrevendo meu livro, que eu tenho um livro publicado que é A Física que Deslumbra, e a editora assim me consumia muito. Eu tenho 3 livros para ser editado na mesma editora, mas eu só fico apelando, depois eu termino. Mas também porque tem que pagar o ISBN e eu fico enrolando e não terminei. Aí naquele tempo assim foi difícil, porque eu também estava como diretora do Yolanda e eu dei conta, até hoje eu me pergunto como foi que eu dei conta. Mas eu terminei matemática, concluí o livro, eu tenho um livro, inclusive eu vou doar um livro para o Padre Simão, com muito orgulho, se a direção quiser, eu vou doar um livro e terminei meu mestrado. Bom, terminei tudo. Hoje eu estou concluindo engenharia civil e engenharia ambiental. Eu faço 2 psicanálises que eu já estou concluindo, já concluí várias especializações, hoje eu estou concluindo, que é uma coisa que me interessa muito. Sou bacharela em psicopedagogia e também licenciada em psicopedagogia. Sou licenciada também em educação especial e tenho também terapia ocupacional. Eu não sei, são muitos cursos, eu não vou dizer ao todo porque pode ser que eu me confunda, mas eu quero dizer que eu devo muito a Cubatão. É a minha cidade, que eu amo de paixão, eu amo Cubatão de paixão, e eu devo muito ao Padre Simão. É uma escola que eu estudei, pelo menos no prédio, eu estudei, eu trabalhei e eu me sinto, quando eu entro no Padre Simão, eu sinto aquela coisa boa, a mistura de infância, adolescente e a velhice que está chegando. Então eu quero agradecer a vocês por essa participação e eu quero dizer que eu estou à disposição. Se precisarem de mim, pode contar comigo. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo em todos. Eu amo vocês.